Estamos ao vivo? Boa noite. E aí, espetaculares, tudo bem com vocês? Meu nome é Ítalo Bugança, se você não me conhece, está aqui na primeira vez, não me conhece, me chamo Ítalo Bugança, trabalho com desenvolvimento pessoal e no momento estou trabalhando com comunicação. Eu trabalho aos 4 tipos de comunicação, que é a comunicação verbal, não verbal, visual e escrita. E se você começar a me seguir, você verá os feeds, os posts, o conteúdo que eu estou trabalhando para melhorar, para você ter realmente uma comunicação espetacular, ok? Então vamos lá então. Hoje a live é, para quem assistiu a live parte 1, foi com o Alexandre Rufino, né? Nós falamos sobre linguagem corporal. Nós ali só abordamos alguns contextos, né? Experiência, mas agora na prática, né? Você vai saber o que é linguagem corporal e qual é a sua importância, tudo bem? Eu estou com o meu segundo celular aqui acompanhando. Se você estiver me ouvindo, mande um ok. Vinícius Jacob entrou, boa noite. John, boa noite. Miguel, Giovanni, boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir? William Souza, boa noite. Boa noite a todos. Que vocês venham ter aí uma ótima noite, espetacular, para mais um bom final de semana que vem aí pela frente. Vamos aprender então o que é linguagem corporal. Linguagem corporal nada mais é do que sentimentos abordados dentro de ideias, comportamento. Também tem a questão de pensamentos baseado em todo o conceito da expressão corporal. A linguagem corporal ela tem a ver com a expressão facial. A sua expressão facial ela diz muito sobre você. Suas mãos, seus pés, seus braços, seu corpo em si diz muito sobre você. E por que não trazer um conteúdo que aborda a comunicação não verbal? E é o que tem a ver. A comunicação não verbal ela é baseada nesse sentido da linguagem corporal. Quando uma pessoa ela não pode dizer verbalmente, mas ela pode se comunicar com o seu corpo. Você já ouviu aquele gesto? É composto por gestos também. Um joinha, um like, entende? Assim como também um oi, de repente você dá um tchauzinho, é isso. São os comportamentos do corpo. Aí é trabalhado com a comunicação não verbal. Só deixa eu colocar aqui em cima. Comunicação não verbal. Ok? Então dessa forma, como que a gente pode trabalhar então a questão da linguagem corporal? Vou anotar aqui. Você escreve no seu bloco de notas ou em um caderno. Nós iremos aprender muito hoje. O que é linguagem corporal? Como eu disse, são expressões corporais. Face, por exemplo. Corpo em todo o seu conceito de ideias, pensamentos, gestos e também a questão que a gente pode abordar aqui é a questão dessa fórmula de gesto dentro desse conceito de ideia. O que significa isso, Ítalo? É uma coisa simples. Olha só como eu estou me vestindo hoje. Uma camisa social, uma calça, ok. Isso é uma característica física que nós estudaremos à frente, mas antes, para você entender melhor, antes de entrar nos tipos, né, e a importância, né, da linguagem corporal, uma coisa que você tem que enfatizar é o seguinte: para você ter uma comunicação sólida e, acima de tudo, simples, o que você tem que focar é entregar a mensagem. Não de qualquer jeito, mas entregar uma mensagem simples, desde que, quando a mensagem for entregue, a pessoa ela consiga compreender. Na linguagem corporal. Se for na comunicação verbal, na linguagem verbal, você vai se expressar mais na questão de
falar, como se você estivesse com seu amigo. Diferente da comunicação não verbal, que ela é baseada no contexto de ideias, pensamentos e gestos, que é o comportamento do corpo em si, você consegue ter uma boa administração na entrega da mensagem, porque vai haver pessoas que são mais cinegéticas, mais visual. Aí, no caso, você pode começar a observar o seguinte: como que eu vou entender como que a mensagem está sendo entregue para a pessoa? Será que a pessoa ela é mais visual? Ela consegue entender mais na escrita ou na comunicação não verbal, que é a linguagem corporal? Entende? Por exemplo, eu estou aqui articulando, né? Gesticulando aqui minhas mãos, estou com a caneta, estou escrevendo. De repente você pode entender na escrita. Mas a linguagem corporal são essas reações que eu estou fazendo aqui. Ok? Eu posso fazer uma reação aqui agora mesmo de nervoso, ou irritado, entende? Isso é uma expressão corporal onde trabalhamos a linguagem. Então, por exemplo, uma testa franzina, uma sobrancelha alta, significa estresse, entende? Mas vamos colocar aqui em questão quando a gente procura a questão de gestos, ideias e pensamentos, agora voltado para a sua importância. Aí você pode dizer o seguinte: mas Ito, ok, eu sei o que é linguagem corporal, eu sei como que eu posso me comunicar não verbalmente, mas qual a importância da entrega da mensagem para a pessoa? Você é o interlocutor, a pessoa ela é receptora. Ou seja, para você entregar uma mensagem de qualidade e simples. Por que eu gosto de dizer simples? Porque não é mirabolante. Se eu começar a escrever palavras muito difíceis aqui e que provavelmente eu vou ter que escrever e depois dar o seu significado, lógico, de cara você vai não conseguir compreender. Por exemplo, prossêmica. Você não sabe o que é prossêmica. Não tem como você saber porque, a não ser que você pesquise aí já no instante. Mas como você está acompanhando a live, prossêmica é o tipo de linguagem que nós iremos aqui abordar. São 5 tipos de linguagem principais que a gente pode citar na linguagem corporal, ok? Mas antes de chegar lá, eu quero enfatizar essa questão aqui, a importância. Qual é a importância? Qual é a sua importância da linguagem corporal? A importância da linguagem corporal é justamente entregar uma mensagem simples e eficaz, como eu disse. Se a pessoa ela não consegue entender verbalmente, ela vai conseguir compreender não verbalmente, ou seja, ela vai conseguir compreender pelos seus gestos, pelas suas atitudes. Agora, se uma pessoa que consegue identificar, é claro que as nossas reações elas são involuntárias, ou seja, você não consegue perceber, de repente você não tem controle. É disso que eu irei falar também. De repente você sabe administrar uma boa linguagem corporal, você consegue entregar um conteúdo ótimo, ok. Mas tem pessoas que elas não têm um controle disso. Simplesmente quando ela está conversando com a pessoa, mesmo estressada, ela continua estressada. Os gestos, com a sobrancelha erguida ainda, entende? Se afastando, tendo um comportamento invisível. Você lembra na comunicação nas vendas que eu disse? Começar saindo de perto. Você tem que estar, como eu disse, nos gestos. Uma postura reta, 1 metro de distância. Aí você vai respeitar a zona territorial da pessoa. Você consegue ter uma boa administração. Então a importância da linguagem corporal é justamente compreender como a mensagem vai ser entregue, mas de uma maneira simples. Vou colocar aqui. É entregar uma mensagem simples. É entregar uma mensagem simples para que a pessoa, o seu receptor, possa ter confiança. Boa. Confiança. Essa é a chave. Confiança. É entregar uma mensagem simples para que a pessoa possa ter confiança. E por que não? Quando você sabe gesticular, você consegue administrar uma boa linguagem corporal,
justamente a pessoa que ela vai receber a mensagem, ela consegue entender o que você está falando. Por exemplo, se você está muito... Vou dar alguns exemplos. Eu disse no começo da live que seria a prática, e vai ser. Se eu estou com o braço cruzado aqui, você está vendo? Eu estou com o braço cruzado. Se eu estou ainda com a sobrancelha erguida, desse jeito, ó. Você acha que a pessoa que está conversando com você vai dar ouvido, principalmente nas vendas, na persuasão, nos negócios, no empreendimento? Por exemplo, numa questão de entrevista de emprego, você ficaria assim? Com cara amarrada? Já colocou em sua mente, se auto-sabotou que não vai conseguir aquela vaga de emprego? Só porque tem 10 a mais ali que ainda tem para fazer entrevista e você acha que não consegue? Você já foi na análise corporal muito negativa. E é claro que dessa forma não convence ninguém. Ninguém. Então veja o seguinte, para você entregar uma mensagem simples, dentro dessa questão desse exemplo que eu citei, numa vaga de emprego, em uma empresa, mãos relaxadas. Quando você coloca as mãos em uma mesa, você está mostrando autoridade. Quando você costuma esconder, você está dizendo para si mesmo que você não consegue, que você é um covarde. Aí tem a questão de colocar as mãos atrás, que significa que você está escondendo alguma coisa, entende? E dessa forma, o que você tem que fazer é prestar atenção nos seus gestos, em seu comportamento. O sorriso, claro que não pode ser um sorriso forçado. Entendeu? Esse é um sorriso forçado. Você consegue compreender quais são as minhas expressões corporais. Mas eu tendo uma boa administração, eu consigo. Mas tem pessoas que não conseguem, 90% das pessoas não conseguem ter esse equilíbrio. A maioria das pessoas, elas nem sabem o que é linguagem corporal, não sabe qual é o que se trata da comunicação não verbal. Às vezes ela deixa de receber um prêmio, às vezes ela deixa de entregar uma boa comunicação na vaga de emprego, porque justamente não consegue ter esse controle, além do mindset, o controle emocional, assim como também na gesticulação. Por exemplo, você está sentado, mas só que de uma maneira bem relaxante, isso não vai ser entregue uma comunicação espetacular. Jamais, jamais. Ok? Vou olhar aqui alguns comentários, algumas perguntas. Podem mandar perguntas, ok? Eu estou aqui com outro celular, eu consigo acompanhar pela outra conta aqui. Aí vocês podem fazer perguntas e chegando quase no final da live, eu entro aqui e faço aí tiro as suas dúvidas, né? Ok, então eu te dei um exemplo, né? Um exemplo muito simples de como você deve se comportar em uma entrevista de emprego. Posição ereta, se caso for em pé, mas geralmente assentado. Se posicione em uma cadeira, esteja ereto. Eu tenho uma cadeira aqui, mas se eu me posicionar aqui, a câmera não vai conseguir ver, porque ela está na vertical, a cadeira está bem baixa. Mas é o seguinte, esteja com o cotovelo apoiado em uma mesa, se tiver mesa no caso, mas geralmente tem o banco, geralmente tem aquele apoio. Mas mesmo se não estiver sem problemas, corpo assim, ó, reto, firme, forte, confiança na voz, e assim você vai entregar uma boa linguagem corporal. E tendo raciocínio, ou seja, tendo coordenância na entrega da mensagem. E nós iremos falar aqui alguns tipos de linguagem corporal. Eu vou estar apagando aqui para vocês conseguirem verem melhor. Porque se eu colocar mais embaixo, mas vamos prosseguindo então. Vou colocar aqui, ó. Tipos. Deixa eu ver se vai dar certo ali. Tipos. Ok. Tipos de linguagem corporal. Ok. Quais são elas, né? Quais são elas? Quais são as desse tipo? Número 1, característica física. Vou colocar aqui.
Características físicas. Vamos lá. O que é essas características físicas aí? É muito simples de entender. Essa característica física, vamos voltar um pouco na live. Essa questão, eu estou vestindo uma camisa azul, certo? Uma calça jeans. Ok, eu não estou com o cabelo bagunçado. Aqui nós já temos uma característica física do Ítalo. Eu estou usando eu como exemplo. Eu vou usar essa live eu como exemplo o tempo todo, para vocês conseguirem compreenderem. Eu espero que você esteja anotando. Eu espero que você tenha compreendido o que é a linguagem corporal e qual a sua importância. Claro, se nós colocar aqui todo o conceito, toda a base, toda a questão científica, vai ficar muito longo a live. Então, eu vou esmiuçar principalmente os tipos de linguagem corporal. Mas aqui é uma base simples de como você pode conhecer a si mesmo, como é o seu comportamento, ok? Será que a sua comunicação ela é espetacular a ponto de entregar uma mensagem dentro da linguagem corporal que a pessoa entenda? São expressões faciais, expressão do corpo, voltando sobre o que é a linguagem corporal. Tudo bem? Vinícius ele disse assim: conteúdo prático, isso é o que as pessoas precisam. Exatamente. Se não há prática sobre o conteúdo, como que as pessoas irão compreender? Boa, Vinícius. Boa pergunta. E trabalhando com perguntas é a melhor chave para você identificar quais são os pontos fracos e os pontos fortes dentro da sua linguagem corporal. E a linguagem corporal, você tem que entender que estamos sempre em um processo, né? Isso, quando eu estou trazendo esse conteúdo, não significa que eu, Ítalo, estou 100% na linguagem corporal, ou seja, que eu consigo ter uma boa administração. Eu consigo ter 95%. Ou seja, tem algumas falhas minhas. Mas isso você tem que saber o seguinte, que para você trabalhar todo esse conceito da linguagem corporal, você tem que estudar a si mesmo, você tem que fazer uma autoanálise. E essa autoanálise é todos os dias. Como você está se comportando? Será mesmo que você está em meia voltas de pessoas para você conseguir identificar, para você conseguir fazer avaliações? Por exemplo, às vezes eu uso a minha esposa como exemplo, né? Às vezes eu pego ela em um pulo, eu vejo a reação corporal dela, eu comento, olha, assim, às vezes ela comenta de mim também, e assim ajudamos um aos outros, né? E por que não você não pode começar a fazer essa prática de ver as reações das pessoas, entende? Mas principalmente a sua, ok? Então a característica física é isso. A fisionomia, como está o seu cabelo, como está, por exemplo, no meu caso, minha barba, ela está penteada, ela está adequada, ela não está bagunçada. Minha camisa, ela não está desbotoada, tá tudo ok. Minha calça, é claro que nessa live eu não estou de sapato, eu estou com chinelo, mas enfim. Mas em uma entrevista de emprego, por exemplo, vocês têm que estar alinhados, né? Se você não gosta de usar camisa social, não tem problema. Use uma polo, né? Use uma polo, uma calça jeans, um tênis, enfim. Mas dependendo do setor, de repente precisa de um paletó, de uma gravata. Em frente de um juiz, por exemplo, entende? A mudança, até a comunicação verbal dentro ali no fórum, para você se comunicar com um juiz é totalmente diferente. Não é como que eu estou falando aqui para vocês de uma maneira simples, né? Às vezes eu posso até dizer alguns vícios de linguagem, mas só que não pode afetar. Esses vícios de linguagem não é aquela questão de você fazer as palavras repetidas, mas é claro, você tem que evitar. Mas essas questões, eu posso dizer gíria. Vamos colocar assim, gíria. Por exemplo, aí bro, aí mano, tipo, não me convém falar isso para vocês nessa live, né? Podemos até algumas vezes, né, comentar algo do gênero, para que não venha a ser muito robótico, né, a live. E você pode observar que não é robótico, estamos aqui se comunicando de uma maneira simples, é isso, ok? Vinícius está dizendo assim:
Essa análise é saber exatamente o que você quer comunicar. É o princípio para alcançar os seus objetivos. Exatamente. A análise, ela é todos os dias. Como você está se comportando. Na sua área de trabalho, você está muito cansado, você demonstra muito cansaço, você começa a perceber, mas você não vai perceber porque você não consegue compreender essa linguagem. Quando você começa a estudar a linguagem corporal, você vai começar a compreender como que as pessoas estão se afastando de você. De repente você fez uma careta, mas no seu inconsciente você não fez, entende? Você não consegue perceber, é involuntário. Mas quando estuda a linguagem corporal você consegue compreender. Então a característica física ela é baseada em roupas, acessórios, relógio, por exemplo. Relógio. Vou colocar aqui, mas é acessórios. Óculos, por exemplo. Não faz sentido você estar em uma entrevista de emprego usando óculos. Mas se tratando da característica física, seja, por exemplo, num lazer, um óculos cai bem. Numa praia, por exemplo, cai muito bem. Roupas, relógio, acessórios. Posso colocar aqui também calça. Né? Mas é isso, não tem segredo para você melhorar a sua linguagem corporal dentro da característica física. É você sabendo se adequar a esse tipo, acessórios, calça, roupa, relógio, enfim. Mas o foco é o quê? Vou colocar aqui foco. É determinar uma boa postura. Ok? É determinar uma boa postura. Ok? Outro tipo de linguagem corporal seria, então, proxêmica. Para quem assistiu o Reels, está me seguindo aí no Instagram, viu o conteúdo. É chamado de infotenimento, ou seja, infotenimento significa que é um conteúdo de entretenimento com informação. Aí você consegue observar o que eu disse lá. É para quem entende sobre o que é proxêmica, conseguiu entender, mas eu vou explicar aqui. Proxêmica. Ok? Proxêmica. Proxêmica é o quê? Eu vou citar exemplo depois, mas vou deixar marcado aqui. Proxêmica. Eu inverti a ordem das cores, mas não tem problema não. Proxêmica é o quê? Tá. É ver o quanto as pessoas estão ao seu redor. É um tipo de comunicação onde há zona territorial. Ok, vou citar o exemplo. Pessoas se aproximam demais. Pessoas se aproximando demais na conversa. Isso não pode. Não tem respeito com você. Ok. Eu acho que dá para esmiuçar aqui um pouco sobre o que é proxêmica. Proxêmica é um tipo de linguagem a qual você pode observar o seguinte. Eu estou aqui. Até o ring light tem 1 metro de distância.
certinho. 1 metro de distância. A pessoa está conversando aqui comigo. Se ela costuma chegar, ó, um pouco mais próximo, ó, fica desconfortável, né? Provavelmente você está vendo mais a parte da minha boca. Fica desconfortável. Não faz sentido. Aí gera desconforto. A essa pessoa que costuma chegar muito demais próximo, não respeita a zona territorial, ela começa demais a gesticular muito próximo de você, a comunicação ela não entregue. Ou seja, ela é invertida a um ponto negativo, né? Se trata de algo negativo. Então a proxêmica é para você respeitar essa zona territorial da pessoa. 1 metro de distância, conversando tranquilamente. Ou seja, 1 metro de distância, evita-se, né? Aquela questão, se você se aproxima demais, você acaba cuspindo sem querer. Tem pessoas que não conseguem nem observar isso. Tem pessoas que não tá nem aí, chega próximo demais, e aí, tal, etc. E começa a espirrar, começa cuspir. Mas assim, tem que haver respeito. Se não houver respeito, não tem como entregar a mensagem. Como é a sua comunicação? Como é a sua proxêmica, a sua atitude, o tipo dessa questão? Será que você costuma falar perto da pessoa demais? Mas só que muito longe também não faz sentido. Muito longe você está apresentando um comportamento invisível, de vez visível. Você tem que estar aqui, 1 metro de distância. Não tem problema nenhum, a pessoa vai conseguir ouvir, vai conseguir compreender. Ela não vai ficar falando, fala mais alto. Entende? Assim a comunicação ela entrega, ela é efetiva e simples. Não tem segredo. Então, o tipo dessa linguagem é quantas pessoas estão ao seu redor. É um tipo de comunicação onde há zona territorial. Então você tem que respeitar, acima de tudo, essa zona territorial da pessoa. Ok? Respeitando a zona territorial, você consegue entregar a comunicação sem problemas nenhum. Agora vamos então, só deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Ok? Show. Pessoal, pode comentar, ok? Tem pessoas entrando, boa noite a todos. Ok? Vamos prosseguindo então. Ok? Então vamos para a cinésica, ok? Vou apagar aqui, porque de repente desse lado vocês não conseguem ver. Mas se vocês quiserem anotar, vou dar um tempo aqui. Anotem, ó. É simples, não é nada demais. Agora algo muito mais explicativo, em escrita, até um artigo, por exemplo, que eu fiz um artigo sobre isso, você vai conseguir vê-lo lá no meu site, italobuganca.com.br. Só você ir lá no primeiro link na bio, ali embaixo estará o meu site, ok? italobuganca.com.br. Aí você vai lá no busca e pesquisa tipos de linguagem, coloca linguagem corporal, comunicação, você vai conseguir achar os artigos ali, ok? Ou se você quiser procurar italobuganca.com.br /tipos de comunicação, ou se você colocar italobuganca.com.br /tipos de linguagem corporal, ok? Aí vai ter um artigo específico sobre tipos de linguagem, ok? Vamos lá então, vamos falar de cinésica. Boa, cinésica é demais. A cinésica, vou apagar aqui o que é linguagem corporal. Vamos colocar aqui para vocês conseguirem compreender. Vou apagar o que é, qual a importância. Ok. Vamos lá. Cinésica.
o que é cinésica. Ok? Mandem perguntas, mandem dúvidas. Cinésica está relacionado à expressão corporal e facial, principalmente. Ela é composta por expressão corporal e facial. Esse tipo de comunicação, ela é composta também por movimentos. Eu vou colocar aqui, movimentos. Movimentos, ritmos. Aí tem uma questão muito importante sobre a cinésica, que é aquele comportamento que as pessoas, geralmente pessoas que dão muitas palestras, você começa a observar que elas ficam se movimentando toda hora. E isso é muito bom. Isso faz sentido porque não vai fazer que os espectadores, as pessoas que estão na plateia, venham dormir, certo? E isso não é bom. Isso causa constrangimento. Imagine só uma pessoa dormir em sua palestra. Está sendo uma palestra muito chata, porque você não está se movimentando, você não está tendo ritmo. Ó, por exemplo, estou aqui, ó, tá. E aí, como vai? Entende? Você tem que fazer. Às vezes até o seu tom de voz tem que aumentar, diminuir. De repente tem pessoas que estão quase pegando ali no sono. Daí se você começa a falar alto, ela já acorda. Então você tem que prender a atenção dela. Ou seja, ser uma pessoa cinésica, ela vai ser composta por expressão corporal e facial, e muito movimento e ritmo, né? Aí podemos se tratar a fundo também das questões do ritmo hipnótico, mas é uma coisa mais voltada para uma reação em cadeia, mais conteúdo científico, mental, que vai estudar na psicanálise. Mas a questão aqui do movimento e ritmo, ela é composta realmente por isso, expressão corporal e facial. O movimento tem que ser constante. É claro que não pode ser constante a ponto de ser o tempo todo. Não, não é isso que eu quero dizer. É entregar o movimento de uma forma dinâmica e interativa, fazendo perguntas para o seu público, fazendo perguntas para os seus espectadores, fazendo que assim eles venham interagir com você. Imagine só uma palestra sem você fazer perguntas para os seus espectadores, para a sua plateia. Não faz sentido. E quando você trabalha a expressão corporal juntamente com a facial, a mensagem ela é entregue efetivamente, ok? E com isso, o que nós podemos abordar aqui é o seguinte: entre os movimentos, ritmo e emoções. Através de emoções. Vai trabalhar muito isso a cinésica, com emoções. Voltado aqui, ó, nesse e nesse, facial. Por quê? Em uma palestra você fazendo, independente de qualquer, seja o título, independente de qualquer palestra, seja desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, enfim, por exemplo, você consegue ver as emoções na face e na expressão corporal também. De repente você está fazendo um storytelling, você está contando a sua história, o seu depoimento, aí isso choca as pessoas, os seus telespectadores. E isso faz que você realmente mexa com esses dois, os ritmos e o movimento. E isso vai fortalecer para que a sua plateia, o seu público, interaja com você. Mas a base mais sólida e firme dentro da expressão corporal e facial, que é a cinésica, que trabalha muito isso, são as emoções. As emoções, quando se trata de emoção, quando se trata de experiência, entregue ali no palco, entregue em qualquer setor, seja na área de trabalho, seja uma entrevista de emprego,
Quando é entregue emoção, converte. A emoção converte mais do que a razão. Claro que a razão é a base de tudo, é o princípio. Mas a emoção toca na alma. E quando toca na alma dos telespectadores, na alma da pessoa que está te ouvindo, ela consegue te ouvir, ela consegue querer mais conteúdo de você. Ou seja, ela consegue absorver mais, ela consegue ficar acordada o tempo da live inteira, o tempo todo de uma plateia, ou seja, de uma palestra. Então trabalhe isso, trabalhe a cinésica. Ela é muito boa para a comunicação dentro da linguagem corporal, ok? Vou apagar aqui, características físicas. Entramos aqui no terceiro tipo de linguagem corporal. Vou apagar a proxêmica, para vocês terem mais visibilidade, ok? Pessoal, mandem perguntas, mandem dúvidas, assim estarei respondendo dentro da medida do possível, ok? A próxima então, vamos ver se alguém mandou mensagem. Eu não consigo ver pelo meu telefone, mas eu consigo ver pelo outro. Metal Combate entrou, boa noite. Mônica Pensa, boa noite. Flávio, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando aqui agora e não sabem do que se trata essa live. Trata-se de linguagem corporal, parte 2, comunicação não verbal. E aqui eu trouxe os 5 tipos de linguagem corporal para você levar para a sua vida de uma maneira dinâmica, entregar uma boa comunicação simples. Simples mesmo, sem enrolação, sem bicho de 7 cabeças, sem muitas palavras difíceis, não. O conteúdo tem que ser entregue de uma maneira simples. Vamos aqui então colocar tacésica. Ok? Tacésica. A tacésica é um tipo de linguagem corporal onde há muito toque, né? Por exemplo, uma pessoa que fica tocando demais. Para ela se comunicar, ela tem que ficar abraçando, dando beijinho no rosto, aperto de mão a todo momento, a toda hora, independente de qualquer pessoa. Tacésica. É um tipo, vou colocar aqui. É uma linguagem onde há muito toque. Por exemplo, vou colocar aqui abraços, beijos, qual é a outra reação que é muito evidente na tacésica? É a questão também de apontamento. Por exemplo, tá vendo aquele ali, tá? Entende? Colocar só isso, só para não encher muita coisa aqui. Mas isso é o que acontece. Por exemplo, esse tipo de linguagem, deixa eu só ligar aqui. Ok. Pessoal, não se preocupe, às vezes eu estou mexendo aqui porque tem outros smartphones e eu preciso ter esse controle dessa divisão desse quadro, porque o celular ele está invertido, ok? Não se preocupem. Certinho? Vamos lá então. Tacésica é o tipo de linguagem onde a pessoa
ela é sensibilizada pelo toque. Por exemplo, uma pessoa que, além de chegar próximo a você, ela já vem, entende? Em todo momento, ó, tapa, tapa, vai pegar o microfone, tapa, por exemplo. Muito abraço, abraço demais, é constante, constante. A todo momento, relando, assim, ó, que nem que eu tô fazendo aqui, ó. Agora eu tô me vendo ali no outro smartphone. Entende? Isso, na maioria das vezes, é bom para quebrar o gelo. Não é que é errado, mas ele fica muito errôneo no caso se você usar demais. Quando você usa demais esse tipo de linguagem corporal, não acaba sendo muito positivo. Ele é positivo, vou colocar aqui. Ele só é positivo na quebra do gelo, por exemplo. Aqui é positivo, quebra do gelo. Quebrar o gelo. Por exemplo, ficou sem assunto, sem rendimento, sem conversa, sem comunicação. Aí você faz uma piada. Aí você usa os toques. Aí, com a tasésica, isso faz com que geralmente as pessoas ela consigam lembrar do que estavam falando. É um ponto positivo. Porém, se é usado demais, causa constrangimento. Tem pessoas que não gostam, realmente tem pessoas que acham muito desconfortável. É desconfortável, realmente, eu acho. Eu acho não, é desconfortável. Imaginou todo momento? Porque existem essas pessoas. Existem pessoas que conseguem se adequar dentro dessa situação, normalmente. Mas tem pessoas que são exageradas mesmo. Entende? E isso é positivo na quebra do gelo, como eu disse. Naquela questão, você está se comunicando ali, de repente, num púlpito, numa pregação, ou numa palestra, ou em uma reunião, aí você pode dar um tapa. Mas depende da ocasião, depende de todos esses fatores, ok? E aí é que tá. Aí tem a ver com a cultura, tem a ver também com várias coisas em questão do nosso país, né? Como você pode observar, o Brasil é um país tropical. É um ótimo lugar para se morar, um ótimo lugar mesmo. Porém, se tratando aí do jeitinho brasileiro, já não é visto bem pelos outros países afora. Justamente por causa disso. Porque geralmente tem muitas pessoas tasésicas, elas não respeitam a zona territorial, elas não sabem como cumprimentar. E da maioria das vezes não entrega uma boa comunicação por causa disso mesmo, porque não se sabe nem ao menos saber analisar a si. Entende? Pessoal, mandem perguntas, mandem dúvidas, que eu estarei respondendo. Tudo bem? Boa noite a todos que estão entrando aqui agora. Vamos lá então para o próximo tipo de linguagem. Paralinguagem. Que nome é esse? Paralinguagem. Paralinguagem, ok? Pessoal, mandem dúvidas, mandem perguntas. Estou vendo bastante pessoas entrando aqui. Ítalo, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Pode mandar qualquer pergunta. Paralinguagem. Paralinguagem é um tipo de linguagem a qual ela é conceituada na questão de tom de voz. Especificamente, tom de voz. Por que tom de voz? Imagine só, você em uma palestra, você em uma live, por exemplo, a live que está acontecendo aqui agora. Se eu costumo dizer muitas tom de voz alto, se eu começo a erguer meu tom de voz acima, vocês podem compreender o seguinte: ele está nervoso? O que está acontecendo? Geralmente vem assim. Conscientemente vem assim. Aí, essa questão desse volume da voz.
o tom de voz e o volume. Até a cor da tinta do verde aqui aumentou agora, o volume. Isso aqui aumentou para mais. Tom de voz e volume. E para você saber se adequar a esse tipo de linguagem, que é a paralinguagem, que é essa questão se tratando da voz, que é um aspecto da comunicação verbal com a não verbal, que tem a ver com a linguagem corporal. Olha só, paralinguagem, que para vem com comunicação verbal e linguagem, comunicação não verbal, ok? E por que a paralinguagem trabalha só com com essas duas questões em específico? Se nós basear em todo esse conceito das expressões corporais, faciais, dentro do outros tipos de linguagem, parece que são todos unidos. E realmente são todos. Todos em uma caixa só. Mas por quê? Cada um tem o seu significado, cada um tem a sua maneira. Porque nem todas as pessoas, elas trabalham com todos os aspectos. Tem alguns que sim, mas conseguem controlar. Depois que elas souberam o que é linguagem corporal, conseguiram compreender. Mas tem algumas pessoas que só usam essa, tasésica, tem outras que só usam esse aqui, ó, tom de voz. Imagine só, uma pessoa que fala em um tom alto. Aí a gente tem que respeitar o seguinte, identidade na voz. Ou seja, na voz não, na personalidade da pessoa. Ok. Identidade na personalidade, ou seja, se a pessoa ela tem esse costume, é dela, ninguém pode tirar. Ela pode controlar no tom de voz e no volume. Já conheci pessoas que realmente têm voz firme, voz forte, e só que parece que a todo momento, parece não, a todo momento está gritando, mas na verdade é uma característica dentro da identidade, da personalidade, é a persona. Não tem como eu falar assim para você, Wito, cara, você está gritando. Eu vou me analisar e eu vou perguntar para você por que eu estou gritando. Já trabalhei em lugares, em setores que tinha uma mulher que realmente ela falava muito alto, mas era uma característica dela, uma identidade dela. Mas quando ela ficava irritada, nervosa, aumentava mais, o volume aumentava e o tom de voz também. Entende? Aí piorava mais ainda. Aí realmente ninguém ficava por perto dela. Mas só que você conversando com ela, você vai começar a observar. Você vai começar a ver os caminhos. E você vai observar que realmente é a identidade dela. É a identidade. De repente tem uma pessoa que tem uma voz muito grossa. A voz do locutor. Né? Eu posso simular aqui. Mas tem pessoas que tem voz fina. Por exemplo, tem pessoas com sexo masculino, mas só que tem um tom de voz um pouco mais fino. Tem outros mais aguda, tem outros mais médio, tem outros mais grave ainda. Tem tudo isso. Então você tem que respeitar essa questão da identidade da personalidade. Mas quando você conhece a sua voz, você sabe o volume, você tem essa questão da tonalidade de voz, se você excede demais a todo momento, você tem que começar a prestar atenção. Você sabe a sua personalidade, você sabe, você se autoanalisa. Então você tem que manter uma questão de padronizar do tom de voz e volume. Em uma palestra, como eu disse, na cinésica, que são expressão corporal, facial, muito movimento e ritmo. De repente, uma plateia está dormindo, tem muitas pessoas ali que estão cansadas, você tem que erguer o tom de voz. É como um equalizador, a todo momento, equalizando. Trabalha com emoções, principalmente. Mas com a paralinguagem, tudo fica mais visível quando você trabalha tom de voz e volume. Então você tem que se adequar a esses 5 tipos de linguagem. Para você que está chegando aqui agora, vou colocar aqui as anteriores, né? Cinésica, tasésica, paralinguagem, prossêmica, e característica física.
Proxêmica, como eu disse anteriormente, é a zona territorial. Respeitar. Respeito. Distância. Ok? Dá para vocês verem aqui. E a característica física, seu comportamento, suas vestes. É isso. É isso? Não, tem muitas coisas. Mas para adiantar, vai lá no meu site, logo depois eu vou deixar no story o link para você clicar lá e ver todo o conteúdo em escrita, um artigo, né? Realmente é um artigo com mais de 2.000 caracteres, ou seja, mais de 2.000 palavras, sobre esse estudo dos tipos de linguagem corporal, para você aprender. Por lá você vai aprender muita coisa, não tem só tipos de linguagem corporal, tem comunicação não verbal, comunicação verbal, escrita, visual. E próxima live eu vou falar sobre comunicação escrita. Se eu não falar de comunicação escrita, eu vou falar sobre visual. Mas dentro da comunicação não verbal, para concluir a live parte 2, aqui é cheio de conteúdo. Eu poderia só trazer uma live falando sobre tassésica, sobre paralinguagem, sobre proxêmica. Mas eu resolvi trazer tudo isso de uma forma simples para vocês entenderem. De repente vocês estão entrando aqui agora, me acompanha já no Instagram, sabe do meu conteúdo. E sempre eu posto conteúdos voltados a isso daqui. Lá no feed eu sempre vou colocar tassésica, o estudo dela, paralinguagem, proxêmica, mas aqui só para vocês ficarem por dentro do assunto. Não sei se você percebeu, mas as lives que eu trago são assuntos que eu já trouxe no feed do Instagram, nos stories, e ainda estou trazendo, ok? Tudo para vocês ficarem ligadinhos aí com nós, ok? Pessoal, mandem perguntas agora, porque o que eu pude concluir aqui para você de uma maneira simples, o combinado foi trazer uma live simples sobre linguagem corporal, ok? Mandem suas perguntas, suas dúvidas, que assim eu estarei respondendo a vocês. Vamos lá. Ok? It's okay. Podem mandar as perguntas, manda as bravas. Podem mandar aí. Não tem problema não. Ok? De Felipe Poff entrou. Boa noite. Pessoal, mandem perguntas, mandem dúvidas. De repente você tem alguma dificuldade, de repente você agora notou a dificuldade da sua... Você conseguiu ver, e isso é muito importante, não tem nada demais. Você conseguiu ver os seus pontos fracos, você conseguiu ver os seus pontos fortes. De Felipe, boa noite. Faça a pergunta, tire suas dúvidas. De repente você tem um relacionamento. Rodrigo falou assim, e quando alguém tem dificuldade de se expressar, aquele tipo fechado, como fazer o tímido? Isso é vergonha, né, Rodrigo? Vergonha de falar em público, né? Vou repetir a sua pergunta. E quando alguém tem dificuldade de se expressar, aquele tipo fechado, como fazer o tímido? Realmente você está se camuflando, né, Rodrigo? Ou seja, você está assim, ó, com o braço cruzado, geralmente você se distancia. Eu já estive no seu lugar, eu sei o que é isso, eu me distanciava, eu não gostava, mas o meu caso era extremo, eu não gostava de pessoas. E não gostar de pessoas, você não prospera, você não cresce na vida, já começa aí. Precisamos de pessoas, ok? Eu ficava assim, com o braço encolhido, cruzado, para trás, mas nunca chegava perto da pessoa. Eu esperava, eu falava assim ainda, que ela venha conversar comigo, que ele venha conversar comigo, não sou obrigado a ir lá conversar com eles. Fobia social.
Se você é muito tímido na entrega da sua mensagem, realmente não converte venda, não converte relacionamento. De repente você está se interessado em uma mulher, não tem como você ter respeito, ela nem vai te respeitar, ela simplesmente vai te deixar. É um exemplo, eu não sei se você é casado ou solteiro, você está namorando, enfim. Mas eu estou trazendo aqui exemplos, o que pode acontecer quando se trata de timidez. Timidez afasta muitas pessoas. Timidez afastou eu muito. Eu tinha muita vergonha, eu tinha muita timidez de realmente falar em público. Na câmera também de um celular, na câmera tinha muita dificuldade, entende? Ah, sim, você disse, não é o meu caso, mas conheço muita gente assim. O mais interessante, Rodrigo, é que você consegue observar isso. Então, quando você começa a observar isso e traz para si, você começa a identificar então os pontos fracos e os pontos fortes. Aí você faz uma comparação, analisando. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Em qual devo melhorar? Aí você começa a fazer essa análise. E fazendo essa análise você consegue compreender em qual categoria você está para a linguagem, você está mais prosêmico, você está mais tasésico, você está mais cinésico, você tem muita característica física, você consegue se comportar em qualquer tipo de área, seja em um tribunal de justiça, seja em uma área de lazer com seus amigos, familiares, seja em um réveillon, por exemplo. Você se veste bem, você vai ao shopping, se veste com a sua melhor roupa, entende? Aí você se baseia em todos esses sentidos. Se você tem um controle, 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem controle desses 5 tipos de linguagem corporal, realmente você consegue entregar uma mensagem que a pessoa consiga compreender. Ou seja, que a pessoa ela vai se comunicar com você, ela vai falar com você, a mensagem vai ser simples. Você não fica enrolando, você não fica baseando em muitos conceitos que não fazem sentido, principalmente na questão aqui da tasésica, né, que é aquelas questões e da prosêmica, de não conseguir respeitar espaço e não conseguir, ou seja, ficar abraçando demais, beijando demais, ok? Acima de tudo, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, dentro desses tipos de linguagem, é o respeito acima de tudo, ok? Não somente onde há respeito na prosêmica e na tasésica, mas em todos eles tem que haver respeito. E uma coisa muito interessante, como que eu estou estudando algumas coisas relacionadas à comunicação persuasiva, eu notei o seguinte: quando você olha uma pessoa, estou olhando aqui na câmera, mas você olhando para uma pessoa aqui, por exemplo, eu estou fazendo um exemplo, quando você olha aqui e não nos olhos, quando você olha nos olhos da pessoa, você passa confiança. A pessoa ela começa a notar, ela começa a observar, não, ele está prestando atenção, ela está prestando atenção, ok. Mas fica muito evidente quando há um respeito maior e uma autoridade, quando você olha aqui, ó, na glândula pineal, no meio. Quando você olha no meio, no centro aqui, né, você não vai ficar zaroide de ver ele aqui, não. Você olha aqui, ó, nesse centro, como estou fazendo aqui, ó. Olha aqui. A pessoa ela vai te respeitar. Funciona. Ontem mesmo eu comecei a fazer alguns exercícios, eu comecei a pegar alguns amigos aí de exemplo. Aí eles nem notaram, depois que eu fui perguntar, eles nem notaram que eu estava olhando no meio. Isso passa relevância, isso passa respeito, autoridade. Aí sim a mensagem ela entrega mais cheia, mais convincente, ok? E é isso aí, espetaculares. Eu acho não. Deu para compreender o simples. O simples. Não tem nada mirabolante,
nada de coisas de bicho de 7 cabeças, só para vocês entenderem realmente o que é a linguagem corporal, a questão da comunicação não verbal. E eu vou finalizar por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aí desde o começo e até agora. Vocês ficaram até o fim. Meu muito obrigado. Que o Criador abençoe vocês. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Se você é novo por aqui, está aqui pela minha live, comece a me seguir. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. E até mais. Estamos juntos. Vivendo a vida espetacular. Coloca aí, hashtag Tamo junto vivendo a vida espetacular. Hashtag Tamo junto vivendo a vida espetacular. Ok? TMJVVE. Ok? E até mais, pessoal. Boa noite.